E aí, tudo bem? Vamos à palavra de Deus. O texto está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, inicialmente os versos 11 a 13. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de injustiça. Eu gosto muito dessas palavras abençoadas do apóstolo Paulo, quando ele diz assim também vocês. Ele está aqui escrevendo para a igreja, para pessoas que já conhecem o Evangelho, que são seguidoras de Cristo, pessoas supostamente convertidas ao Senhor. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Antes da conversão, nós estávamos vivos para o pecado e mortos para Deus. Porém, depois da conversão, nós passamos a estar vivos para Deus e mortos para o pecado. Por isso, Paulo diz, ofereçam então os membros do corpo de vocês a Deus como instrumentos de justiça, e não mais como antes, quando os membros do corpo de vocês eram instrumentos de iniquidade ou de pecado. E ele diz no verso 14, porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. Veja, o pecado não terá domínio sobre vocês, porque vocês não estão debaixo da lei e sim da graça. Quem vive sobre a graça divina, vive em santidade. Nós não estamos mais condenados pela lei, pelo contrário, nós estamos em harmonia com ela. Acredite, a graça de Deus não é liberdade para pecar, muito pelo contrário. Quando você segura a graça de Deus, você solta o pecado. Quando a graça entra, o pecado sai. Oh, louvado seja o Senhor! Quem verdadeiramente está sob a graça de Deus, não está mais sob a condenação da lei. Pelo contrário, vive em harmonia com a santa lei de Deus. Porque a graça de Deus, evidentemente, ela nos aproxima do próprio Deus, da luz de Deus, do caráter de Deus, da santidade de Deus. E olha, antes que eu me esqueça, eu preciso lhe apresentar esta revista maravilhosa, a edição da revista Esperança, a Cura do Pecado. Aqui nessa revista, com base em textos bíblicos, você vai compreender que é possível sim viver em santidade. Apesar do pecado ter penetrado no mundo e em nosso coração, Deus tem planos para erradicá-lo, para vencê-lo por completo. Isso na experiência da humanidade como um todo e na minha e na sua vida também. Peça a revista, tá bem? A Cura do Pecado. Não lhe custa nada, é algo que a Novo Tempo lhe oferece com muito carinho, graças aos nossos queridos anjos da esperança. Você acessa a informação que está aí na sua tela e em poucos dias a revista estará nas suas mãos para que você compreenda um pouco mais sobre essa mensagem fascinante a respeito da cura do pecado. Acredite, a transformação efetuada por Deus na vida daqueles que aceitam sua graça é vista sempre de forma inconfundível. Porque esses que aceitam a graça de Deus, insisto, eles passam de uma realidade de pecaminosidade para uma experiência de santidade. Isso é maravilhoso. Esse é o desejo de Deus para você e para mim. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus perdoa e purifica. A graça de Deus salva e transforma. Vamos orar? Senhor, como é bom saber que Tua graça não é apenas perdoadora, mas é também libertadora. Como é bom saber que Tu nos salvas do pecado, mas também nos concedes poder para nos livrarmos dele e termos uma vida livre de santidade.
Realiza em nós, Senhor, essa promessa. Oramos em nome de Jesus. Amém.